Ter shitcoins na carteira foi a experiência que eu realmente imaginava. Foi uma mas olha, pelo menos eu posso te dizer que eu tô bem do coração, porque é teste para cardíaco. Você colocar o seu dinheiro nessas shitcoins é impressionante. Você vê os movimentos subindo e descendo ali numa intensidade absurda. Você sai do zero pro mais 50%, depois pro menos 50% em questão de 2 semanas. Vocês vão entender o que eu tô falando. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar as criptomoedas que estavam na minha carteira durante essas 2 semanas, mostrar os movimentos, pegar algumas notícias importantes e depois a gente vai fazer um novo giro, graças a Deus, para trocar essas criptomoedas por novas e vamos ver a sorte que a gente vai ter. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. Tô montando aqui a carteira CryptoCaos e realmente é o nome da carteira, ela está acontecendo. O que ela se propõe é um caos. Mas olha, eu vou te falar que está sendo um caminho de aprendizado muito interessante e eu tenho gostado de ver a evolução que eu tenho tido em vários conceitos desse mundo de criptos e como eu tenho entendido mais sobre o mundo de criptos. Espero que isso esteja sendo passado para vocês também com essa série aqui. Não é apenas uma zoeira isso aqui, eu quero mostrar um pouco mais sobre esse mundo de criptos e eu faço isso dessa maneira completamente maluca. Vamos lá, vamos pegar aqui as notícias dessas 2 semanas, teve coisa bem interessante. Primeira coisa, foco principal, all-time high da Bitcoin. Então nós atingimos um máximo histórico na Bitcoin. A gente bateu 66 mil dólares ali no dia 20 de outubro, deixou os mercados extremamente eufóricos. Eu mesmo fiquei muito feliz nesse momento. Tive um pouco de FOMO, quase comprei ainda mais Bitcoin do que eu carrego em carteira nesse momento, porque existem previsões que apontam aí para um preço de 100 mil dólares até o final do ano, do cara Plan B. O Matheus Rapini fez um vídeo super interessante sobre isso, se você quiser dar uma olhada e entender mais a fundo. Mas não foi só Bitcoin que subiu tanto, a Ethereum também bateu o all-time high e está até hoje no all-time high, então a gente está falando de 4.300 dólares para Ethereum. Assim, o all-time high é um momento tão importante porque não é só a máxima do preço, mas isso significa também que todo mundo que comprou Bitcoin ou Ethereum em qualquer momento e carregou a criptomoeda está com lucro até o momento. Então todo mundo que carregou tem lucro nesse investimento. Eu quero saber se você participou dessas altas do Bitcoin e da Ethereum. Você tinha em carteira quando elas atingiram o all-time high? Você continua segurando ou você vendeu mão de alface? Brincadeira, eu vendi um pouquinho. Acontece, gente, eu sou holder de longo prazo, mas de vez em quando não tem jeito, né? Às vezes a gente precisa realizar um pouco do lucro para ficar feliz, né? Então, é isso. Comenta aí embaixo se você é mão de alface ou não. Nesses momentos de all-time highs, de euforia, é importante tomar cuidado porque nesses momentos a nossa aversão ao risco meio que desaparece. Parece que tudo vai bem, você assumir riscos e perder, na verdade, a sua gestão de risco nesses momentos em que o mercado está muito eufórico e só tem notícia boa, é perigoso. Várias literaturas mostram pra gente, vários investidores, né, o Ray Dalio, Howard Marks, Warren Buffett e até as finanças comportamentais como um todo, mostram pra gente como as nossas emoções influenciam muito na forma que a gente lida com o dinheiro e com os investimentos. Então, se o mercado está muito eufórico, você provavelmente também está eufórico. Se você começar a decidir assumir risco sem pensar nesses momentos, você pode se dar mal. Não significa que esses movimentos não vão continuar. Eu acredito fundamentalmente nessas criptos. Eu tô falando assim do Bitcoin, da Ethereum, lógico que elas podem ser substituídas ao longo do tempo, mas fundamentalmente elas propõem uma inovação, elas têm algo concreto ali. Eu consigo enxergar um alto valor para elas porque elas têm um impacto na sociedade. Não são todas as criptomoedas que são assim, são algumas específicas que propõem essas inovações, é elas que a gente tem que ficar atento. E aí nesse meio de bolo, né, das criptomoedas, às vezes tem umas shitcoins, aparecem umas coisas, umas propostas todas estranhas. Alguma dessas que eu coloquei o meu dinheiro durante essas 2 semanas, mas foi por causa do sorteio. Querendo ou não, a carteira CryptoCaos me permite ficar longe das minhas emoções. Tudo bem, eu fico nervoso e fico ansioso acompanhando, mas no final eu não tomo nenhuma dessas decisões baseada na minha emoção. Eu carrego durante as 2 semanas e vendo na hora que eu tenho que vender, na hora que eu combinei. Então, não me importa se está no menor preço ou no maior preço possível. Eu simplesmente sigo o que eu planejei e vou mantendo
essa tese. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, vou passar moeda a moeda e depois eu vou mostrar o resultado da carteira como um todo. Então vamos lá. A primeira moeda sorteada foi essa aqui, a MoveBlock MBL. Essa daqui tem o maior valor de mercado entre todas as criptomoedas que eu tinha em carteira, com 207 milhões de reais dentro do mundo de criptomoedas. Isso não é quase nada. E aí, como a gente pode ver aqui, durante os 14 dias que eu carreguei essa criptomoeda em carteira, teve emoção pra caramba. Aqui a gente vê que ela despencou. Olha esta queda, olha este gráfico, meu amigo. Se isso aqui não te dá uma ansiedade, eu não sei o que dá. Mas no final a gente acabou saindo aqui quase no 0 a 0, a gente vai pegar lá depois para vocês verem o resultado. MoveBlock é basicamente uma plataforma descentralizada de distribuição de filmes e conteúdos. A gente já teve uma moeda parecida com essa, né, em carteira, mas tinha um valor de mercado muito maior, mas, pelo que eu entendi, ela é muito mais focada no mercado chinês, eu acredito. Não é uma criptomoeda ainda que está muito difundida ao redor do mundo, como vocês podem ver, está tudo na linguagem de algum país asiático. Desculpa a minha ignorância nesse tema, não sei se é China, Taiwan. Deixa eu pegar aqui, vai descobrir agora. Aqui, ó, Filipinas. Como vocês podem ver aqui, a criptomoeda ela tem vários filmes aqui dentro que você pode basicamente comprar para assistir, tem alguns curtas e tal. Assim, achei interessante, mas não entrei muito a fundo na proposta da cripto, né? A segunda criptomoeda que a gente sorteou foi a VIT. Essa daqui foi um grande orgulho. Olha como ela tá. Ela tá com 484 milhões de volume de mercado. Ela era metade disso na hora que eu coloquei dinheiro nela, porque, olha só, a gente colocou mais ou menos nesse momento aqui, né? Agora eu não lembro exatamente o dia. A gente colocou dinheiro mais ou menos por aqui, ela bateu esse pico absurdo, mas no final a gente conseguiu vender com um baita lucro. Se vocês verem aqui nesses últimos 14 dias, foram 17% de alta. Esse aqui foi o melhor resultado da carteira, vocês vão descobrir quanto foi. A VIT é basicamente uma plataforma que consegue conectar blockchains, né? Então ela é uma multi-chain, assim, ela consegue conversar com outras blockchains, então elas basicamente conseguem fazer a conexão entre criptomoedas diferentes, porque essa é uma grande questão dentro do mundo de criptos. Existem centenas de milhares de criptomoedas e muitas delas não se conversam. E para isso você precisa criar estruturas que possibilitem essa comunicação. Tem muita novidade surgindo nesse tema. A VIT é uma delas. Tem uma outra criptomoeda que é basicamente a mesma coisa aqui em carteira. Assim como a Ada Cardano propõe fazer inovações nesse sentido. É um tema bastante interessante que vale a gente ficar atento. Se vocês quiserem acessar um pouco mais sobre a VIT, leiam o white paper, tá? Se vocês forem investir em criptos, eu não recomendo vocês fazerem o que eu faço aqui, ficarem sorteando criptomoedas aleatórias ou chutando o preço para ver se compram. O que faz sentido é você entrar no white paper, pesquisar e entender se existem fundamentos por trás da alta dessa criptomoeda que você quer investir. Lógico que você também pode especular e colocar o seu dinheiro em Shiba Inu aí, faz o que você quiser para ganhar dinheiro, mas a parada é que eu pessoalmente acredito nessas análises mais fundamentais. Falando nessa outra criptomoeda, que é muito parecida com a VIT, é essa P-Network. Ela também se propõe a ser uma criptomoeda de conexão entre blockchains diferentes. A gente vê aqui que ela teve um pico, de novo, absurdo nesse meio do caminho. No final a gente ficou ali próximo do 0 a 0, ela valorizou um pouquinho. Aqui basicamente uma explicação sobre como ela funciona. De novo, ela faz duas blockchains se conversarem através do sistema dela, da P-Network. A quarta criptomoeda sorteada foi o Fan Token do clube Milan, da Itália. Também a gente... olha lá, olha a volatilidade aqui, ó. Olha que alegria. Mas no final a gente também ficou mais ou menos no 0 a 0 com essa cripto aqui, não foi nenhuma tristeza não, poderia ser bem pior. E o que eu achei interessante é que basicamente você usa essas criptomoedas para participar de decisões dentro do clube. Então é um token de governança. A diretoria não vai te dar um poder absurdo, mas você pode participar de pequenas votações, né? Por exemplo, nessa última votação que teve, os torcedores escolheram uma frase para colocar dentro do vestiário dos atletas. Então é esse tipo de votação que eu tô falando, né? São
votações mais básicas, mas possivelmente seu clube pode abrir para você votar em uniforme para escolher. É bem interessante, é uma proposta de se conectar mais com o público, né? E tem clubes brasileiros que têm essas criptos, tá? O Flamengo lançou faz pouco tempo, o Corinthians tem. Falta a portuguesa. Vamos lá, né, portuguesa? Luzinha do meu coração, por favor, faz um fan token aí, eu vou comprar, eu prometo, e vou fazer as votações. Não importa que você esteja para baixo da Série D, eu acredito que você vai subir de divisão e logo logo a gente se vê na Série C, hein? Eu acredito. Mas tal qual foi o meu sofrimento ao ver a Lusa sofrendo o tapetão naquele Brasileirão graças ao Fluminense e ao Flamengo, o sofrimento foi quase o mesmo ao meu dinheiro aqui nessa Genesis Vision Token. Esta porcaria, meus amigos, isso aqui foi triste, hein? Olha aqui. Eu não tenho nem palavras para expressar o meu mais profundo descontentamento com o que aconteceu aqui. Me diz em que mundo um gráfico desses acontece. Saiu de 18 para 10 em questão de 2 horas. 2 horas. Em 2 horas, ela perdeu basicamente 50% do seu valor. Ou seja, alguém tinha bastante dinheiro aí, decidiu vender tudo e deixar os otários tomar prejuízo. Aqui fica uma grande lição para você no mundo de criptos. Tome cuidado aonde você coloca o seu dinheiro, porque você estará sujeito a este tipo de coisa, a grandes especulações, e você pode ser a sardinha de uma baleia. A baleia vai lá, ela compra grande, ela vende grande, e você, sardinha, toma um prejuízo. Nesse caso, eu tomei um prejuízo. E foi um prejuízo grande. A Genesis Vision aí, eu não quero nem saber o que é essa porcaria dessa criptomoeda aí. É um negócio de trading que você consegue aplicar em fundos de cripto. Sei lá, não quero nem saber, para ser sincero. Eu quero mostrar o resultado agora para vocês. A gente chegou aqui no terceiro giro. Foca aqui embaixo. Terceiro giro de criptos com um desempenho dessas 2 semanas aí de menos 4%. Eu, sinceramente, achei que seria pior depois que eu tomei o susto com essa Genesis Vision. Eu achei que eu ia tomar uns 20% de prejuízo. Então, dentro do que poderia ser, até que não foi tão ruim. Mas como a gente vê aqui nos resultados, VIT salvou a carteira com 25% de alta, e o GVT, em que a gente tomou 57% negativo. Meu amigo, eu espero nunca ter uma rentabilidade menor do que essa, sendo sincero. No final, a gente continua positivo desde o início da carteira, ainda em 6%. Então, assim, não tá ruim. Mas se a gente comparar, por exemplo, com o Nasdaq Crypto Index, que foca muito mais em criptomoedas já mais parrudas, né, mais estruturadas, como Bitcoin, Ethereum e algumas outras, a gente vê que a gente tá pecando um pouco, né, porque subiu 4 durante essas 2 semanas e desde o início está subindo 26%. E no final, depois de algum tempo que a gente estiver operando aqui a carteira CryptoCaos, vai ser interessante para a gente tirar algumas lições. Talvez faça sentido você não ficar fazendo esses movimentos, talvez faça sentido você colocar o seu dinheiro no índice e acabou, como Warren Buffett sugere pra gente. A gente vai descobrir. De qualquer forma, essas foram as 2 semanas, aconteceu bastante coisa, muita emoção, e agora vamos torcer para que não tenham shitcoins no próximo giro. E para isso, eu vou pegar o meu tourinho que eu vou pedir sorte aqui para ele. A última vez eu sorteei, eu não estava com ele do meu lado, então talvez esse tenha sido o problema. Então, tourinho, por favor, ajude a gente. E Satoshi, por favor, ajuda a gente. Vitalik, eu também aceito sua ajuda, tá? Vitalik Buterin, ou Cabeça de Jaca, eu espero que você entre grande em alguma cripto, alguma baleia. Se você está vendo esse vídeo, você é uma baleia, tem muito dinheiro em cripto, compra uma dessas que eu sortear, ajuda a gente a ganhar dinheiro. Ai, chega. Vamos lá, já fiz aqui a minha mandinga. Vamos fazer o sorteio agora. Será que pedir um número de 1 a 50 é pedir muito? Vamos descobrir agora. Vamos ver. Sortear. É 5, é 4, é 3, é 2, é 1, 101, 106, 132, 311, 320. Ah, puta. Podia ser pior? Podia, mas também podia ser melhor, né? Vamos que vamos ver quais que são essas criptos aí. Então vamos ver como ficou essa carteira. Eu fiquei um pouco preocupado, mas vamos ver, olha. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui foi aquilo lá que eu falei, o terceiro giro, né, em comparação de volume de mercado com todas as outras criptos, a gente ficou bem abaixo, né, e realmente foi o resultado que eu esperava, foi uma porcaria. Essa tinha sido a carteira
no terceiro giro. E essa é a carteira agora, no giro 4. Eu fiquei feliz. Eu sinceramente fiquei feliz, eu tô confiante com essa carteira aqui, porque a gente tem alguns nomes bem interessantes que eu conheço, até a Synthetix eu conheço um pouco mais, porque eu falei recentemente, né, sobre o jogo Illuvium, em que os criadores do jogo Illuvium têm um dedo muito forte dentro dessa Synthetix, que é uma das principais plataformas de DeFi que existem hoje. Então, gostei desse sorteio. A gente tem essa Rain BTC, que eu preciso entender um pouquinho mais, mas é basicamente Bitcoin, né, segue o preço. E essas outras três que eu nunca ouvi falar, vou pesquisar e volto aqui com vocês. Então vamos ver como vai ser esse giro 4 de carteira. Eu quero saber o que você achou. Você acha que eu vou ter lucro, prejuízo? Comenta aí embaixo. E enquanto a gente espera essas 2 semanas, eu vou deixar vocês aqui com outros vídeos de cripto. Eu falei recentemente sobre a Ada Cardano. Vai lá dar uma pesquisada para você se aprofundar ainda mais nesses temas. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.